Cotidiano e o Diário da Saúde. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Vamos saber um pouco mais sobre as arritmias e a campanha Coração na Batida Certa com o Dr. José Sobral Neto, que é cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC. Doutor, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui no Cotidiano da Rádio Nacional AM de Brasília. Bom dia, o prazer é nosso. Doutor, fala pra gente um pouquinho nesse dia de prevenção, um pouquinho dessa campanha Coração na Batida Certa. A campanha Coração na Batida Certa é um movimento da Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca para alertar a população sobre a necessidade de prevenção com a realização de exames periódicos e cardiológicos previamente a qualquer programa de atividade física, no intuito de prevenir problemas cardíacos graves que podem ocorrer durante as atividades físicas. Tá certo. Doutor, são cerca de 40 milhões de pessoas atingidas por essa doença aqui no Brasil? Não, a morte súbita no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, ocorre cerca de 300 mil mortes súbitas por ano no Brasil. Tá certo, mas pessoas que têm doenças cardíacas... Doenças cardíacas em torno de 40 milhões. Né? Sim. Quais são as prevenções das doenças cardíacas, hein, doutor? Olha, o sinal de alerta são aquelas pessoas que desmaiam, pessoas que têm mais de um caso de membros da família que tiveram morte repentina, pacientes que sabidamente já tiveram infarto ou problemas cardíacos. Esses pacientes devem ter mais cuidado do que a população em geral. Agora, estamos conversando com o Dr. José Sobral Neto, que é cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC, que fala com a gente nesse Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, né? E juntamente com a campanha Coração na Batida Certa. Doutor, essas doenças podem atingir a todas as idades? Muito boa pergunta. Nós dividimos a população em dois grupos, maiores de 35 anos e menores de 35 anos. Abaixo de 35 anos, geralmente o que ocorre são defeitos, malformações, pessoas que não sabem que têm problemas porque são de nascença, são congênitos, e que podem colocar em risco a vida das pessoas. Acima de 35 anos é que ocorrem os problemas secundários à degeneração da própria vida. Hipertensão, diabetes, infarto. Então, a partir dos 35 anos, é preventivo, faz parte da evolução da nossa espécie. E abaixo dos 35 anos, são defeitos e malformações, problemas genéticos, e que, na maioria das vezes, a pessoa é desconhecedora dessa situação. Daí a necessidade de realização do exame cardiológico. Doutor, para os leigos, como eu, por exemplo, o risco de, por exemplo, problemas coronários é maior nos homens do que nas mulheres? Sim, é maior nos homens, mas atualmente está aumentando também a proporção entre as mulheres, porque as mulheres elas estão mais competitivas, elas estão no mercado de trabalho, elas estão assimilando hábitos que antigamente eram mais masculinos, e isso aumenta o risco dela. Tá certo. Agora a gente não precisa falar aqui de obesos e sedentários, também tem um risco muito grande, né, doutor? Lógico. Os obesos, o excesso de peso estariam entre os marcadores de risco. A falta do sedentarismo. O importante da campanha é alertar a população e aprender a limitar a atividade física, fazer uma atividade física que é bem-vinda, é benéfica, mas adequada à sua performance, adequada à sua constituição. Nós devemos saber os nossos limites. O problema maior do risco é quando nós desconhecemos os limites. E, doutor, importante salientar também, tem aquele pessoal que gosta de jogar aquela peladinha, aquele futebol no fim de semana. Às vezes só isso não basta, que o cara passa a semana toda arrebentando a boca do balão, chega no fim de semana, acha que jogar só um futebolzinho vai resolver. Não é por aí não, né, doutor? Esse
tipo de atividade física, você está correto, é de alto risco. A prática regular de atividade física deve ser de 3 a 5 vezes por semana. Atletas de fim de semana, o risco é maior, porque você não condiciona o organismo e submete o exercício a um desgaste muito grande do nosso organismo. Doutor, importante salientar também para o nosso ouvinte da Rádio Nacional, que está ouvindo o programa Cotidiano agora, que é importante tanto na atividade física, quanto também clinicamente, ninguém pode fazer uma autorreflexão do corpo. É sempre importante procurar um especialista e consultar periodicamente, né, doutor? Com certeza, com certeza. E estar consciente disso, atualizar seus exames periodicamente, uma vez por ano. E o mais importante, enfrentamento. Uma vez que o médico descobre alguma coisa, ou te alerta de alguma possibilidade, você encarar com seriedade e aceitar. Porque a negação, nessa hora, atrapalha. Doutor, qual o tipo de alimentação para se evitar problemas cardíacos? O senhor podia falar, claro que tem uma vasta, mas o que o senhor poderia para dar uma segmentação especial para o nosso ouvinte? Realmente você tocou num ponto nevrálgico. Acima dos 35 anos, o cidadão já deve começar a se preocupar com a sua alimentação, principalmente uma alimentação mais balanceada. Evitar frituras, gorduras saturadas de origem animal, procurar introduzir na sua alimentação cereais, grãos, evitar principalmente abuso de carnes, frituras, produtos industrializados. Esses alimentos todos que a mídia geralmente bate em cima desse assunto, mas que muitas vezes a gente não incorpora aos nossos hábitos. Sim, isso, o que o senhor está falando para os nossos ouvintes é diferentemente daquele pessoal que quer fazer uma dieta radical e que vai em busca de remédios, se automedica. Isso aí de forma alguma, né, doutor? Não, o que nós orientamos é o balanceamento alimentar. É você procurar dar ao organismo de tudo um pouquinho que ele precisa. Agora, se você está querendo entrar num programa de perda de peso, de ajuste alimentar, dentro de um determinado programa, para aumentar a performance, você deve, de preferência, procurar um profissional na área de nutrição. Resumindo então, né, doutor? Passou dos 35 anos, quem puder, claro que antes, fazer uma alimentação balanceada vai chegar com mais condições, mas a partir dos 35 anos, fazer uma atividade física 5 vezes por semana, manter uma alimentação equilibrada, com certeza ele vai diminuir os riscos de problemas coronários. Com né? certeza, com certeza. O caminho é esse. Doutor, mande um recado para o nosso ouvinte importante, ouvinte que não, aqueles que não têm, não querem ter problemas coronários, sofrer, claro, com a morte súbita, que é complicado para a família, enfim. Mande um recado aí para esse nosso ouvinte que está escutando agora o Cotidiano aqui na Rádio Nacional M de Brasília. O nosso recado é que todos devem procurar atingir hábitos saudáveis, né? Uma alimentação saudável, prática regular de atividade física, controlar os seus fatores de risco, seu peso, suas doenças, encarar com seriedade, porque tudo isso vai refletir na qualidade de vida e na nossa sobrevida também. Quem tem morte súbita fica para trás e falhou em algum aspecto dessa parte. E aí a natureza cobra. Tá certo, doutor. E mais uma vez salientar, que eu acho muito importante, é o paciente não fazer a automedicação e procurar sempre um especialista. Qualquer dúvida, procurar um especialista. Porque a história de que o vizinho disse, o parente falou, sempre complica, né, doutor? Exatamente. Importante a orientação profissional adequada. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Cotidiano. Um forte abraço e parabéns aí. Força para a campanha Coração na Batida Certa. Obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade. Tá certo. Conversamos então com o doutor José Sobral Neto, que é cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC. Falou aqui sobre esse Dia Nacional da Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, né? E a gente soube mais um pouco aí sobre a campanha na Batida Certa. Aqui nós temos dois amiguinhos, né, que
foram lá e voltaram. Nosso querido Peruca, o Williams Mar da Silva e o Luciano Barroso, graças a Deus eles agora estão se cuidando. Luciano Barroso de vez em